Bom, então na aula passada a gente começou a falar um pouquinho sobre o conceito de pontes, né, a subdivisão das estruturas em si da ponte, superestrutura, mesoestrutura, infraestrutura. Hoje eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, algumas imagens que eu consegui de algumas apresentações, inclusive uma delas lá do professor Paulo de Bastos, né, que a gente chegou a discutir na aula de concreto, para tentar ilustrar um pouco. Essa nossa disciplina é uma disciplina, ela não tem tanto tempo quanto deveria, né? Muitas vezes a disciplina de pontes ela tende a ser vamos dizer, um terror para as pessoas, mas acho que muitas das informações que as pessoas temem, vocês viram lá em Teoria das Estruturas 3, que é o trem tipo, né? Então a gente vai falar mais de uma forma conceitual e entrar em alguns aspectos de dimensionamento. Bom, deixa eu colocar aqui, só lembrando também, todos os slides, as fontes que eu vou obter os materiais, eu vou colocando no link lá na descrição do vídeo no canal do YouTube. Então, por exemplo, a apresentação do professor Paulo de Bastos, que eu vou utilizar aqui na minha aula, vai estar o linkzinho lá para vocês baixarem. Tem a apresentação também do... Deixa eu colocar aqui para vocês. Do Alan Rocha Campos, uma apresentação de um TCC que ele usou, cara, sensacional. A construção do tema, né? Vai estar lá o link também de onde eu tirei para vocês baixarem. Qualquer dúvida, vocês me falem aí. Bom, deixa eu ver aqui, algumas coisas eu vou aproveitar dessa apresentação, nem dessa não, agora está no pau de Bastos aqui, para tentar mostrar para vocês. Bom, a fim de exemplificar, né, que a gente viu na aula passada, deixa eu ver aqui que vai estar melhor. Bom, a gente começou a discutir então um pouquinho sobre o conceito de pontes, né, apresentando a vocês as diferentes tipologias construtivas, as diferentes... Não vai dar para colocar em duas telas, não? Então vai aqui mesmo. As diferentes metodologias construtivas, né, a própria estrutura, né, o conceito da estrutura, a subdivisão. Então eu trouxe aqui algumas imagens que eu acho que fica muito mais representada do que de fato eu desenhando no papel igual foi. Então a gente tem aqui um viaduto associado a uma ponte. Então viaduto é tudo aquilo que corre sobre um elemento seco, né, sobre uma superfície seca, e o que é dito ponte é o que o que é construído, né, que está sobre rios, lagos, córregos, então tudo que diz respeito à hidrologia do local. Bom, e aí que a gente tem uma subdivisão, que seria o viaduto de acesso da ponte. Então, propriamente dito, a ponte é esse eixo central e os demais elementos são ditos viadutos de acesso. A forma de cálculo, gente, é bem similar. Só algumas considerações adicionais aqui na infraestrutura e mesoestrutura decorrente do efeito da ação da água sobre esses elementos centrais. Bom, aqui a gente tem uma outra consideração que, se eu não me engano, eu esqueci de mencionar a vocês, que isso daqui é um viaduto dito meia encosta. Então, aquele viaduto lá no Rio, né, que teve aquele problema de colapso, não sei se vocês lembram, a passarela, a ciclovia, ele é um viaduto meia encosta. Ele foi feito margeando uma marginal. Bom, que a gente tratou também um pouquinho, né, de uma forma bem resumida, que seriam as galerias, né, que toma alguns aspectos associados ao dimensionamento de pontes,
quando a gente tem um tráfego sobre ela, ou propriamente galeria quando a gente tem um tráfego na superfície, né? Basicamente distribuição sobre o solo. Aqui um exemplo de galeria. Também, isso daqui é uma galeria pré-moldada. Bom, só fazendo então um retrospecto para ficar aí guardado e vocês conseguirem estudar. Nós temos aí a infraestrutura, basicamente são os elementos de fundação, mesoestrutura, pilares e elementos de apoio, que a gente vai ver uma fotinha ali já já, e a superestrutura composta aí pela transversina, longarina, tabuleiro, seria a estrutura que compõe esse platô. Bom, aqui só mais uma definição, também levando em consideração, já que esse elemento aqui não tem, né, que seria os encontros das pontes. Esses aqui são sistemas de contenção que participam aí da mesoestrutura. Exemplos de infraestrutura, então a gente tem a fundação, basicamente, né, as estacas aéreas, associadas à mesoestrutura e à superestrutura da minha ponte. Outro exemplo, a gente vai falar um pouquinho hoje também sobre metodologia construtiva e as preocupações, né, que a gente tem que ter. Então, essa tipologia construtiva é dita balanço sucessivo. Percebam que há a construção de um tramo e outro tramo do tabuleiro. Então, ele é feito sucessivamente. Mais um exemplo aí de mesoestrutura. Ao encontro, aqui eu acho que dá para ver bem, ó, o que seria o encontro aí. A cabeceira da ponte. Isso daqui é um sistema de contenção. Nós temos aqui um tabuleiro, né, uma superestrutura composta por uma sequência de vigas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Aqui também, né, corresponde à mesoestrutura, juntamente com o encontro da ponte. Mesoestrutura, aqui a gente tem os aparelhos de apoio. Tabuleiro, correspondente à superestrutura. Elemento de mesoestrutura sendo construído. Também mesoestrutura, preparando para receber os elementos. Bom, aqui corresponde aos aparelhos de apoio. Deixa eu colocar aqui um whiteboard que dá para a gente... Olha aí que interessante. Quando a gente diz aparelho de apoio, perceba que a gente tem uma distinção, a gente tem uma segmentação típica do pilar e uma outra segmentação típica da estrutura, né, da superestrutura. E aqui, intermediário a ele, a gente tem os elementos dito aparelho de apoio. Esse elemento é justamente a transição entre super e mesoestrutura e ele garante, né, na verdade ele promove uma absorção, uma dissipação de uma forma mais harmônica, digamos assim, das solicitações dinâmicas desse meu elemento. Então, para evitar problemas associados a colapso da mesoestrutura, necessariamente a gente tem que ter um elemento de transição. Esse elemento de transição ele é muito mais bem visto aqui, ó. Não sorte não. Então, vamos aqui.
Então perceba que isso daqui geralmente é esse aparelho de apoio, né, geralmente é um elemento de neoprene, associado a algumas chapas metálicas. A gente tem alguns aparelhos de apoio, né, que aqui internamente tem algumas chapas metálicas para ajudar na absorção tanto do impacto quanto da vibração. Então esse elemento é responsável por receber todo o carregamento e transmitir a cabeça dos pilares que compõem a mesoestrutura. Então isso daqui... E outra, esse elemento ele tem um tempo de vida, porque se você, se a gente for analisar, esse elemento está sujeito aos carregamentos e ele está sujeito ao efeito dito de fadiga. Querendo ou não, a nossa carga é uma carga cíclica, né? Uma carga que ela varia. Então, não sei se vocês já tiveram oportunidade para morar perto de uma ferrovia, por exemplo, morar perto de uma avenida com um buraco, por exemplo. Então, diversas vezes, quando o elemento, né, ou o trem, ou o carro, ele passa e ele trepida, então, ainda mais se não tiver a regularidade do pavimento, o efeito de fadiga, o efeito dinâmico associado a essa estrutura é muito grande. Então, geralmente de 5 em 5 ou um pouquinho mais, de 5 em 5 anos, é feito a troca desse elemento. Ou deve-se, né, fazer a troca desse elemento. Bom, no que diz respeito à superestrutura, nós temos aí diversas metodologias construtivas, entre elas, vocês estão vendo aí que é uma sequência de vigas, seriam as longarinas. Essas vigas compõem a superestrutura juntamente com o tabuleiro. Então aqui vocês estão vendo também aqui, né, a construção da superestrutura a partir da composição de vigas. Aqui, ó, são vigas pré-moldadas e o tabuleiro moldado em loco. Vocês estão vendo aqui também uma superestrutura com seria uma sequência de vigas, porém vigas metálicas. Já falamos. Bom, aqui a gente está falando só do encontro, basicamente, né, que seria aquele sistema de contenção inicial, é o que dá acesso à ponte. Então, nós temos aqui duas possibilidades, né? Muro de entorno, né? O muro de contorno, e aqui a gente tem um muro de ala, que seria aquele muro que faz tem uma forma piramidal, igualzinho a gente viu na imagem anterior. Já perdi aqui. Isso daqui seria um muro, um encontro de ala, né? Ele faz essa sequência, essa conformação. Aqui também no encontro, necessariamente a gente tem que colocar faz a vez, né, da mesoestrutura juntamente com o aparelho de apoio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá para a gente aproveitar. Bom, vou aproveitar só essa imagem para a gente já caracterizar algumas informações, né, alguns parâmetros da geometria transversal da viga. Deixa eu limpar aqui. Nessa imagem, a gente tem uma... Eita, não estou dando sorte não, hein? Tá dando... Tentar a última vez, se não der, não deu. Pronto. Bom, aqui a gente tem uma
acredito que seja uma ponte, né, que a gente tem um curso, é uma ponte, a gente tem um curso d'água aqui. Bom, a gente tem aqui a faixa de rodagem, ou rolagem. Nós temos esse elemento e esse elemento que correspondem, faz a vez de um guarda-rodas, né? Na verdade, ele define justamente o limite da faixa de rodagem e também ele determina uma proteção correspondente à fuga de veículos, vamos dizer assim, né? O veículo acidenta ou o veículo perde a direção. Esses elementos laterais, eles devem ser dimensionados para resistir ao impacto desse veículo e impossibilitar ou inviabilizar a queda dele nesse viaduto ou na ponte. Essa região é uma região de tráfego de pedestres, então é uma passarela, e esse elemento é o elemento dito guarda-corpo. Então ele não tem essa função de guardar roda, né? Não tem a função de definir tabuleiro, ele tem a função basicamente de guardar a vida, guarda-corpo. Então pode parecer óbvio, gente, mas eu tenho que falar isso para vocês, que são definições das pontes. E, por consequência, nós temos uma ponte que ela não é... Ela pode... Acho que, na verdade, é outra vista dessa ponte. Isso. É outra, olhando no outro aspecto. Então, a gente tem também a possibilidade de pontes onde não faz o uso de passagem de pedestre. Então, como é o caso à esquerda dessa imagem. Então, a gente só tem aqui o guarda-roda, né? Então esse elemento aqui ele funciona como guarda-roda e funciona também como elemento de apoio, elemento de impacto. Então lembrando que a gente tem uma norma que determina o carregamento de impacto que esse elemento lateral ele tem que resistir. Bom, aqui é uma outra ponte, né, num aspecto aí mais arquitetônico, é uma ponte atirantada. Nós temos também uma outra sequência de pontes, é uma ponte contínua, tá? É praticamente monolítica, né? Nesse sentido da superestrutura. Uma ponte ferroviária, então a gente tem que lembrar basicamente do uso desse seu sistema. Associado ao uso, você tem os carregamentos determinados pela normatização. Falando um pouquinho mais da normatização, nós temos aqui a NBR 7188, que ela vai definir cargas rodoviárias, tá? E de pedestre, né, óbvio, para pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas. Essa norma ela está em vigência. Então, basicamente ela vai traçar aí o trem tipo de análise. A gente vai empregar bastante essa norma aí no nosso curso. Bom, além dessa normatização, associada a ela, nós temos algumas recomendações do DENIT. Deixa eu ver se eu tenho, são bastantes. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou deixar um link também para vocês baixarem isso se precisarem. Fica a referência para vocês. Normas do DENIT. Eu não vou abrir todas, mas basicamente a gente tem tudo isso correspondente, tanto a carga, quanto a geometria, quanto a hidrologia, todos os termos, a defensa rodoviária, que é justamente aquele elemento, né, de proteção da queda do veículo. Vocês vão entender o porquê que isso é importante. Então aqui a gente tem definições, ábacos de cálculo e pormenores aí associados ao seu dimensionamento. Bom, tudo isso vai estar lá para vocês fazerem o download. Deixa eu passar isso para cá. Deixa eu ver se dá para a gente aproveitar alguma outra imagem aqui.
Bom, lembrando, isso daqui é importante, que nem sempre as pontes e viadutos necessariamente destinam-se só a tráfego de veículos, são pontes ou viadutos ferroviários ou rodoviários. Nós temos também pontes associados à transposição, pontes associados a, tá aí, ó, a migração, né, a condução de barcos, né? Então, um aspecto aí de canal. Pontes aeroviárias, também é importante lembrar esse aspecto. E, não sei, né, vocês estão notando, né? O carregamento aqui ele foge e muito do carregamento destinados a rodovias e ferrovias. Aí vocês me perguntam, às vezes alguém me pergunta aí no chat, como que a gente vai fazer a tratativa desses elementos estruturais, visto que a normatização brasileira não trata de pontes de diferentes aspectos, digamos assim. Tem um textinho lá na norma, deixa eu ver se é este daqui, não, mas basicamente está aqui, ó. No caso de inexistência de normas brasileiras, ou quando estas forem omissas, aí eu vou deixar uma ressalva aqui sobre isso. Será permitida a utilização de normas estrangeiras mediante autorização por escrito do DNER, em particular para obras de concreto armado, convencional ou pretendido, recomenda-se o CEBFIP Model Code, Comitê Europeu do Beton, que é uma normatização internacional e que traça diretrizes bem definidas para situações atípicas. Para ser sincero, eu vou deixar também para vocês um outro link aí no vídeo do canal, que é uma live que teve recentemente aí. A ABS promoveu uma live da NBR 16694. Essa norma ela foi publicada, se eu não me engano, foi esse mês ou mês passado, e é a primeira normatização brasileira para dimensionamento, se eu não me engano, dimensionamento de estruturas em aço, pontes, né, e viadutos em aço, que até então não se tinha diretrizes, e o que se faz, né, o que se fazia, e ainda se faz recorrentemente, decorrente da falta de normatização, é o uso de uma mescla de normatizações internacionais. E, infelizmente, a padronização nos projetos é algo que se perdeu em função da gente não ter essas normatizações bem definidas. Então, o interessante é que, se eu não me engano, o professor Zacarias, né, ele fala que em 2004, se não me engano, 2004, 2014, esse comitê foi estabelecido para revisão, não é nem revisão, construção da norma, e foram levantados diversos aspectos, né? Vários grupos participaram aí do processo de concepção e culminou aí nessa norma. Então, no aspecto rodoviário e ferroviário, essa normatização vai atender muito bem. E está saindo agora também, acho que o comitê está terminando a parte de ajustes, a normatização de inspeção de pontes, que até então não havia a inspeção de pontes. E também, olha só que interessante, está no forno. Quem quiser participar, entra lá no site da ABNT. Quem quiser participar do processo de revisão da norma, né, você sempre vai ser avisado das reuniões, quando vai ter, vai ser avisado vai ser solicitado opiniões sobre a normatização 7187. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Que é projeto de ponte concreto armado e concreto protendido.
ela está sendo revisada agora recentemente, então acredito aí que dentro de alguns meses nós já teremos essa norma publicada, que ela é de 2003, então ela vai receber diversos complementos, até mesmo porque a 6118 ela foi completamente atualizada, então dentro desse escopo, né, a 6120 também foi completamente revisada recentemente, então dentro desse histórico aí de revisão, os comitês estão trabalhando aí para poder fazer acontecer. E só uma curiosidade, quem não sabe, gente, o processo de revisão da norma ele é totalmente voluntário. Tá? A ABNT ela não tem uma equipe responsável por revisar as normas de forma recorrente, não. Na verdade, fica a cargo das associações, né, se predisporem a construir uma normatização ou revisar as normatizações. Então, ninguém recebe nada, muito pelo contrário, quem revisa as normas ou constrói as normas tem muito trabalho. Então, o que se faz geralmente as associações, no quesito estrutural, a ABS é a pioneira, aí, a linha de frente, né? A ABS ela reúne o comitê, ou na verdade o meio técnico, o meio acadêmico propõe essa revisão e a partir daí a ABS dá todo o arcabouço necessário, né? Toda a estrutura necessária a esse comitê para poder desenvolver. Então esse comitê estabelece uma minuta, que é um texto base, e propõe para a ABNT a abertura do comitê de norma. A partir daí que entra todo o processo de análise, a participação de grupos externos, reuniões, de tanto em tanto tempo, até culminar na consulta pública. Se a consulta pública for ok, a norma toma vigência a partir de um determinado prazo. Tá bom, pessoal? Para vocês entenderem o processo. E que não é nada fácil esse processo de revisão. O interessante é que, no que diz respeito a pontes, o meio técnico, o meio acadêmico, ele vem participando e ele vem contemplando, né, de certa forma, essas lacunas que até então, no quesito pontes, é muito, muito disperso. Bom, tranquilo, pessoal? Vamos acompanhar aí, beleza? Então, por isso que eu coloquei aqui, em alguns pontos forem omissas, no sentido que muitas vezes falta referência para poder justamente fazer o dimensionamento das pontes, né? Bom, aqui, gente, a gente tem alguns processos construtivos, né, de certa forma. Essa estrutura é uma estrutura de ponte, basicamente ela moldada no local, né? Então a gente tem toda a sequência de formas, escoramento, cimbramento, para justamente garantir a geometria necessária. Aqui a gente tem também, né, outra ponte moldada em loco, tá? Então aqui vocês estão vendo o detalhe das armações. Não é pouca coisa. Fica uma ponte protendida, ela vai receber aqui as cordoalhas de proteção. E no outro aspecto, numa outra vertente, temos as pontes pré-moldadas. É um ganho construtivo, processo de construção muito mais rápido, uma vez que esses elementos já são levados para o campo prontos. Aqui a gente tem outra sequência, que é uma viga caixão. Essa viga caixão ela é transladada, né, por meio dessa viga seria uma viga de transição, né, vai fazer esse deslocamento desse elemento e encaixe nos aparelhos de apoio. É uma forma. Recentemente aí estava circulando, né, um videozinho que mostrava justamente o processo construtivo desse elemento, essa viga sendo transportada aí, eu acho, se eu não me engano, na China.
Uma outra forma, um outro processo construtivo que foi empregado aí naquele viaduto lá em Caeté é um processo construtivo de balanço sucessivo. Se eu não me engano, acho que lá foi balanço sucessivo, tá? Se não estiver equivocado. Que consiste basicamente em você construir um lado, constrói o outro lado, para equilibrar os momentos. Porque o que acontece? Se você constrói um tramo da ponte, o outro fica desequilibrado. E por consequência, essa sua estrutura ela teria que ser dimensionada para esse desequilíbrio. E isso é caro. Então percebam que o processo construtivo da ponte manda também, define também o sistema estrutural desse elemento. Bom, então faz um tramo, faz outro tramo de forma sucessiva. Aqui a gente tem uma ponte também de balanço sucessivo, porém são elementos pré-moldados. Então a gente tem esse encaixe, né? A gente tem essa união desses elementos feito aí ou por cordoalhas, que seria uma pré-tensão para poder fazer a montagem, associado a uma cola epóxi. A gente passa uma cola epóxi aqui para garantir tanto a impermeabilização quanto o contato, ainda associado ao próprio confinamento, né, a própria amarração com cordoalhas, né, com sistema de proteção, mas aqui está parecendo que eles estão fazendo uma emenda em concreto armado. Ó. Tem aqui o concreto, né, tem aqui o encaixe desse lado. Bom, também uma ponte em balanço sucessivo, porém utilizando uma outra metodologia de montagem. Isso daqui é uma ponte estaiada. Percebam o seguinte, ó, a gente está montando o tabuleiro, ao passo que o tabuleiro vai sendo montado aos estaios. Estaio, gente, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Perceba o seguinte, eu tenho aqui o elemento central da minha ponte. E aqui em cima vai ser construído o tabuleiro. Balanço sucessivo, construo um lado concomitante com o outro. Vem um estaio, você tem aqui, ancora essa minha ponte, esse meu tabuleiro, ancora esse meu tabuleiro. Então esse meu tabuleiro aqui ele já está ancorado nessa faixa. O que eu faço? Desloco a forma, visto que essa parte do tabuleiro já está sustentada, e construo a outra parte do meu tabuleiro. Então, ao construir essa outra parte do tabuleiro, faz a ancoragem, coloca os estaios. Estaio é nada mais do que o cabo de aço, né, que faz a vez do apoio, retira esse elemento e muda para o próximo ponto. Coloca os estaios, tira o elemento de ancoragem. Então, esse é o processo construtivo típico dessas estruturas. Bom, tá aqui ok. Aqui eu tenho um videozinho, lembrei, tem um videozinho aqui para mostrar para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o processo construtivo. Vai ser bem rápido. O link também vai estar lá para vocês terem acesso a esses vídeos, tá? Vão conseguir. Então aqui é uma ponte estaiada. Que é essa ponte aí, né, no final das contas. E ele vai mostrar para a gente um pouquinho sobre o processo construtivo. Aí. 1.800 metros. Ele mostra um pouquinho sobre a geotecnia do local. Então, a rocha sã. Fizeram toda a cravação.
montagem do bloco de coroamento das estacas, mesoestrutura, os mastros centrais, tá meio tremido esse trem, não sou eu não, hein? E olha aí, balanço sucessivo. Monta o sistema de ancoragem. Na sequência, a viga de apoio dos tabuleiros. Né? Isso daqui são ditas transversinas, são vigas transversais. Sobre ela o tabuleiro. Né? E à medida que vai evoluindo, percebam, ó, vai surgir aqui um novo estágio para ancorar esse sistema. E aí a gente vai ter a ponte pronta, depois retirados os escoramentos, e o sistema passa a trabalhar de forma foi projetada, né? E mais uma aqui só para a gente ter uma ideia. Isso aqui é interessante. Ó. Sistema construtivo de uma ponte em arco, se eu não me engano. Infraestrutura, mesoestrutura, um concreto armado moldado em loco. Perceba que isso daqui é fundação direta, não tem estaca. Perceba que foi feita a moldagem do tabuleiro, depois transladou o tabuleiro. Praticamente o tabuleiro correu em cima dos perfis metálicos. E olha só que interessante, ó. As treliças que comporão o sistema estrutural, lógico, já pré-montada, né? Elas vão sendo erguidas e dispostas no local. Olha aí. Um negócio até bonito de ver, né? Olha aí, toda a mecânica necessária para que esse elemento trabalhe dessa forma. Aí faz a ancoragem, a concretagem, né? Digamos o engastamento. E aí vem a sequência de montagem da estrutura. Show de bola. Então, isso daqui, gente, é só para dar uma ilustrada mesmo do que seria o sistema de montagem dessa nossa estrutura. Né? A gente tem vários aspectos associados e a gente vai discutir alguns deles. Né? Rafael, Oi.
Saiu um vídeo da... Pera aí, deixa eu só colocar o fone aqui que eu te ouço melhor, cara. Pode falar. Saiu um vídeo da Vale, dela mostrando uma construção de uma ponte que elas fizeram depois do rompimento da barragem de Brumadinho, Hum, para passar a correia transportadora num vale. ó, E lá eles fizeram uma ponte píncil, né? E aham. foi até uma empresa do Canadá que fez e tal. Aí eles explicando que a maior dificuldade nem foi em questão de vencer vão, foi questão de, de carga de vento. Uhum. Aí vendo esse exemplo, acredito que essa ponte de arco te dá muito mais estabilidade com questão de vento do que você comparar com uma ponte píncil e uma ponte estaiada, né? Porque quando se compara a ponte pênsil e estaiada, o que acontece muitas vezes, ela tem uma esbeltez muito grande, né? Quando você compara uma estrutura, por exemplo, desse porte aqui, ó, viga caixão, a estrutura também em aço, né, vocês viram, ela tem uma rigidez muito maior. Então, se a gente for pensar lá né, acho que eu falei para vocês um pouquinho da frequência natural, né? Se a gente for pensar, quanto mais esbelto é meu elemento, menor é essa frequência. Então, consequentemente, a frequência do vento fica muito mais próxima, muito mais possível. Ou ventos de baixa velocidade podem atingir a frequência natural. Quando você tem uma robustez, né, você tem um aspecto um pouco mais robusto da estrutura, a frequência aumenta um pouco, é diretamente proporcional. E aí você já tem que ter magnitude de vento maiores para poder evitar, né, induzir esse processo dinâmico na estrutura. Não tem que tomar muito cuidado, isso tudo tem que ser avaliado. E muitas vezes o que a gente faz é leva para o túnel do vento. Túnel de vento, né? Deixa eu ver aqui até uma curiosidade. Talvez a gente encontre aqui, ó, no YouTube. Vamos colocar aqui ponte. Só dando continuidade aqui enquanto o YouTube carrega. Deixa eu ver uma outra curiosidade que eu gostaria de mostrar aqui. Já falei. Viga caixão. Eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades relacionadas à viga caixão daqui a pouco. Bom, só um aspecto interessante, né? A viga caixão, essa viga que vocês estão vendo aí, esse sistema estrutural, ele é muito bem aplicado, muito bem usado em estruturas curvas, né? Em viadutos ou pontes curvas, justamente por conta do efeito de torção e também justamente por conta da ação lateral decorrente do processo de geometria, né, da estrutura, geometria curva. Bom, aqui é interessante, né, nessa apresentação do Alan Rocha, que é o TCC dele, cara, ele colocou, né, depois vocês vão baixar essa apresentação, ele colocou um quadro bem interessante, que ele compara os métodos construtivos dos tabuleiros. E aí, em função do vão, é lógico, e também da complexidade construtiva, então a capacidade técnica, agora ele menciona aqui, ela é gradativa associada ao processo construtivo. Então a gente tem diversos aspectos aí, o vão determinado, quando você deve, né, é indicado utilizar uma metodologia construtiva ou outra, a complexidade, os limites decorrentes desse processo construtivo. Então, isso daqui é bem legal para vocês darem uma estudada. E a partir desse elemento, nem sei se foi ele, acho que foi não, foi nesse livro aí, né, nessa referência, ele construiu justamente um fluxograma, esse fluxograma de definição do método construtivo mais adequado para aquele seu sistema estrutural ou para aquela sua demanda estrutural. Então, isso daqui fica a dica aí para vocês darem uma olhada, mas a nível de curiosidade apenas. Bom,
que eu queria mostrar para vocês aqui. Vou voltar aqui. Beleza. Quando a gente fala sobre as normatizações, então a NBR 7187, na verdade, as normas, no aspecto geral, ela vai definir justamente as necessidades de projeto, ou as necessidades do sistema estrutural. E dentro dessas necessidades, a gente subdivide basicamente o nosso projeto em 3 fases. Mas isso é bem comum, mas em pontes acho que ainda mais presente. E projeto definitivo. Bom, quando a gente parte aqui para esse primeiro aspecto, que é o estudo preliminar, então isso tudo aqui corresponde ao ciclo de vida do projeto, né? O ciclo do projeto de uma ponte. Na verdade, é um ciclo de vida do projeto propriamente dito. Quando a gente vem nessa primeira fase, que é o estudo preliminar, é justamente o momento onde se levanta as demandas, tanto no que diz respeito à geologia local, tanto no que diz respeito à hidrologia local, então aqui é importante estudar as chuvas de recorrência. Geralmente são chuvas de recorrência aí de 100 anos, né? São chuvas de volumes exponenciais, tendo em vista que o projeto das pontes, né? Na verdade o projeto da estrutura de concreto, num aspecto geral, teria um tempo de vida de 50 anos, as pontes recorrentemente são dimensionadas para tempo de vida além dos 50, digamos assim. Eu não sei se a normatização 16694, que é justamente o que eu falei para vocês que saiu agora, se ela trata algo diferente disso, 100 anos talvez. Mas é lógico, dentro do aspecto de manutenção, né, ideal, e aí vai. Infelizmente, no Brasil não se tem a cultura de manutenção em nenhum dos níveis de engenharia, infelizmente. Estrutura metálica pré-moldada, concreto armado, infelizmente é algo cultural. Bom, aqui dentro do estudo preliminar também entra o estudo topográfico, que justamente vai definir a melhor região dentro daquele cenário, né? Dentro daquela necessidade, a melhor região para a gente fazer a construção ou do viaduto ou da ponte, e que seja uma região que resulte em uma menor transposição, um menor, vamos dizer, menor vão, menor vão para a ponte. Que não necessariamente os rios ou vales eles vão ter a mesma largura, né? A gente pode ter em algum ponto um afunilamento natural, não vai ser um afunilamento imposto, e o que a gente faz é aproveitar a topografia a favor. Bom, todos esses indícios, né, todas essas informações, a geologia lá no levantamento de uma campanha de SPT, realizada de forma prévia, não quer dizer que o SPT é definitivo, na verdade isso daqui é
São levantamentos prévios, né, que determinarão um norte para aquele projeto. Porque, de fato, não se faz o projeto de imediato, né? O que se faz é levanta-se os dados, tem-se uma boa referência, um bom direcionamento, e a partir daí estabelece um anteprojeto. Onde esse anteprojeto é onde são formuladas as soluções possíveis. E aqui também tem-se um orçamento prévio. Juntamente com o tempo aproximado de obra. Infelizmente, é nessa fase onde são feitas as licitações. Vamos dizer, com base em anteprojeto é que se faz as licitações. Por que infelizmente? Porque na grande maioria das situações você não tem o escopo definido, você não tem toda a estrutura definida do processo, ficando muitas vezes a cargo da empresa vencedora desenvolver o projeto para aquele elemento, para aquelas condições estipuladas lá diante dessas fases. E ficando a cargo também da necessidade ou não de realizar estudos mais aprofundados acerca da geologia, da hidrologia e aí vai. E de certa forma recente, né, implementou-se na NBR 6118 o ATP, que é a Avaliação Técnica de Projeto. Na NBR 16694, que é essa que saiu aqui agora, também foi implementado. E na NBR 7187, que é a revisão da norma de concreto armado e protendido, também vamos colocar o ATP. O que é o ATP? Avaliação técnica de projeto eu, Rafael, desenvolvo meu projeto de ponte, calculo, dimensiono e elaboro o projeto definitivo. Necessariamente, quem me contratou, o contratante da obra, ele deve contratar um engenheiro idôneo, imparcial, para verificar o projeto que o Rafael fez. Isso, gente, é uma prática comum, né, em outros países. Recentemente, aqui no Brasil, vem sendo implementado. Edifícios de múltiplos pavimentos também têm essa necessidade. Muitas pessoas desconhecem, mas qualquer edifício, qualquer projeto estrutural, necessariamente, conforme a norma, deveria se contratar um avaliador de projeto. Isso é comum pelo sentido de você evitar e resguardar as vidas. Você não vai estar confrontando o engenheiro, você não vai estar, de certa forma, desacreditando o engenheiro que fez o projeto. Mas muitas vezes algumas coisas passam batido. E essa avaliação técnica é justamente para preencher essa lacuna. Então, as normas que estão sendo revisadas, a 8800 está passando por revisão também, se eu não me engano, vai ser adicionado, eles estão montando o comitê de avaliação, vai sair a minuta da 8800 em breve. Também vão adicionar esse termo de ATP, avaliação técnica de projeto, na normatização de aço. Até então também não existe. Bom, quando a gente vai lá para o projeto definitivo, aqui entra algumas fases típicas de projeto, digamos assim. Você vai ter o memorial, que é onde irão constar todos os processos de cálculo daquele elemento, daqueles elementos estruturais. Aqui a gente vai ter também uma planta de situação. Isso tudo que eu estou falando para vocês, gente, está na norma 7187, se eu não me engano, tá bom? 7187. Então, ela define esses itens básicos, tanto na elaboração de um projeto, quanto os itens básicos para a apresentação do projeto definitivo.
necessariamente o memorial. Com a revisão, pode ser que venha a ter aqui o ATP, né, como uma exigência, até agora não tem. Aí quem tiver curiosidade também, a ABS, né, ela promove diversos cursos para poder tentar difundir esse conceito, né, essa necessidade. Cortes do conjunto da obra, do conjunto que seria estrada e ponte. Você tem que representar os dois juntos, né, digamos assim. Elevação da ponte, aliás, corte transversal, esqueci aqui, corte transversal. Identificando o subsolo. E corte longitudinal, mais elevações. Então, isso daqui são itens básicos. Tá? Não quer dizer que é só isso, não. São itens básicos. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Se eu conseguir encontrar aqui. Vou passar para vocês. Não tem aqui agora não. Mas eu tenho algumas referências desses itens para vocês. Bom, mas não tem problema. Um outro ponto interessante que eu queria mostrar para vocês, né? E aí a gente fazer uma correlação. Aqui, ó. A gente fazer uma correlação, mas antes disso, está aqui, ó. Aqui a gente tem um corte transversal dessa ponte, desse sistema estrutural. Vamos ver aqui também. Isso daqui é o processo construtivo da ponte que depois eu mostro para vocês. Tá? Bem interessante por sinal. Nós vamos um pouquinho lá na fase de projeto. Corte transversal, com a infraestrutura identificada. Aqui a gente tem também um corte transversal da torre de apoio. Isso aqui é uma ponte estaiada que ligou a Venezuela ao Brasil. Obra Lula Chaves, né? Se eu não me engano. Foi feito na época do Lula, junto com Hugo Chávez. Ligando o Brasil por meio lá do rio Orinoco. Então vocês podem até pesquisar isso. Essa daqui é a ponte final, uma ponte estaiada. Deixa eu ver se eu tenho um corte longitudinal dessa ponte. Não vou ter não. Bom, aqui eu tenho um corte longitudinal de uma outra ponte mostrando justamente o subsolo e a topografia local. Tá? Bom, só aproveitar esse tempinho ainda para a gente ver. Nossa, esse daqui é legal. Olha só que interessante. A construção, né? Na verdade, a construção basicamente de uma viga caixão. E tem já que a gente viu um videozinho aqui, esta daqui é maravilhosa. É a construção de uma viga caixão e utiliza, né, óbvio, a forma da UMA. A UMA é uma fabricante aí de formas internacional. Ele vai mostrar um processo construtivo de balanço sucessivo. É isso mesmo. Acelerar um pouquinho esse vídeo para vocês, tá? Olha aí que legal. Então monta-se a estrutura, né, da forma lateral da estrutura caixão. Então tudo isso daí, gente, é um processo bem industrializado, digamos assim, né? Você tem toda uma normatização de dimensionamento desse sistema de cimbramento, construção da forma. Então monta-se todo o cimbramento.
forra a estrutura. A ponte Rio-Niterói, ela foi construída dessa forma. Na verdade, ela utiliza viga caixão, né? Não é moldada em loco, mas utiliza essa metodologia. Aquele viaduto lá em Belo Horizonte que caiu, né, perto da Olimpíadas ou Copa? Acho que na Copa, ele também utilizou essa metodologia de viga caixão. Aí vem a armação da estrutura. Depois vem a forma externa. Faz a concretagem. Retira-se a forma. Tem que montar agora uma estrutura suporte interna para receber o tabuleiro. Tem uma forma tem duas formas. Isso daqui é uma escora que você vai recuperar e tem uma outra forma que é a escora não recuperável, que ela vai ser concretada e vai ficar ali dentro. Isso daí, óbvio, vai recuperar ela, né? Isso é uma forma deslizante. Aí, ó. Não é a forma, é a estrutura que é deslizante. Bom, já deu para ter uma ideia de como é que era, só curiosidade mesmo. Que aí é interessante a gente ver associado a esse processo construtivo. Bom, o que eu queria falar com vocês, só para a gente fechar um pouquinho, né? Esse livro, isso daqui é uma apresentação também do professor Paulo de Basso, mas tem um livro elaborado pelo Carlos Vasconcelos, um engenheiro muito famoso e que ainda está aí, um engenheiro notável mesmo, né? Está aí na luta ainda e na contribuição do meio técnico. É um senhor bem lúcido. E ele fez esse livro, escreveu esse livro que conta um pouco das histórias das pontes. Eu queria só aproveitar e mostrar algumas, que talvez são pontes que participaram aí da vida de vocês. Uma delas está lá no Rio de Janeiro, né? Que eu nunca fui lá, mas é bem comum, né? Bem conhecido. Seria justamente os arcos do Rio de Janeiro, que é nada mais do que uma ponte estrutural, basicamente, que até hoje está lá, né? Virou um marco histórico do Rio de Janeiro. Bom, essa ponte é uma pontezinha lá de Ouro Preto, então isso daqui é bem presente na minha vida, né? Isso daqui é uma ponte que, na verdade, não... Oi? Isso, pertinho. Na verdade, dessa tipologia de ponte, na Ouro Preto está cheio. Para todo lugarzinho que você vai, você tem uma pontezinha. Essa daqui em particular, eu acho que não é lá perto do Paço. Isso daqui fica mais perto lá da igreja de São Francisco, lá para baixo, mas basicamente igual. É uma ponte também em pedra, deixa eu ver se é essa, não, aqui não. É uma ponte em pedra, uma ponte estrutural, vamos dizer assim, né?
não é em concreto armado. Em função do histórico, é uma ponte feita em pedra. Igualzinha essa de São João del Rei, tem o mesmo histórico, né, e a mesma importância. Aí, conhece, né? Tiradentes, quem já foi lá, isso daqui é uma ponte difícil até de andar, pois. Aqui quem desce aqui vai dar acesso até aquele largo, onde tem uns barzinhos, né? Isso daqui, aí ela aí, ó, uma forma mais clara. Então essa é a ponte ainda em utilização, que ainda passa carro sobre ela, de Ouro Preto também é a mesma coisa. Bom, esse daqui não, quero mostrar umas outras aqui para vocês. Rapaz, esse daqui é interessantíssimo. Por que é interessante esse, se eu não me engano, esse daqui é lá em São Paulo, o viaduto de Santa Efigênia. O que é interessante é justamente o aparelho de apoio, cara. Olha a rótula desse sistema. Olha que legal. Sistema articulado aí. Quem nunca viu uma rótula numa estrutura, tá aí, ó. E utilizado há muitos anos atrás. E aproveitar um pouquinho esse ponto aqui, eu vou mostrar para vocês algo inimaginável. E eu acho que vocês nunca imaginaram isso dentro do sistema estrutural. Que é o seguinte, vocês podem ver em algum lugar, eu sei que eu tenho um trabalho científico, quem tiver curiosidade eu até apresento a vocês, que eu acho, não sei, uma pesquisa eu achei ele em algum lugar. Antigamente, cara, era muito comum você fazer pontes de concreto armado e rotular. Você eliminar o momento fletor desse seu sistema, você tinha que criar uma rótula. E os caras criavam uma rótula em concreto armado, fazendo um afunilamento desse sistema. E, é lógico, tinha uma armação toda propícia para isso e tal, mas esse sistema ele não é comum apenas de estrutura metálica. Isso que é interessante. Dentro da usina aqui em Monlevade, uma vez um aluno me tirou uma foto e me mostrou, falou, que negócio legal, pai. Eu não lembro se é na usina aqui ou lá em Barão de Cocais. Ele tirou uma foto de um pilar justamente com essa restrição, cara. E aí eu fui pesquisar, de curiosidade, e identifiquei que esse processo construtivo ele é aplicado justamente para você eliminar os momentos fletores, é você criar um sistema rotulado. Então isso é possível em estruturas de concreto, não apenas em estruturas de aço. Bom, tem uma outra ponte aqui que eu queria mostrar para vocês. Onde está aqui? Oi? Qual aquela? Isso daqui? Pedro Sodré. Ah, tá, Hercílio Luz. Não, sim. Acho que ele até passou por um processo de recuperação. Eu não lembro, eu não sei se foi liberado para tráfego. Eu acho que só para pedestre mesmo. Ficou anos aí, só recuperando elas. É um marco histórico lá de Floriano. Tá interditado. Bom, o que eu queria mostrar para vocês, cadê ela? Pois a ponte aqui. Tem duas pontes interessantes. Essa daqui, quem está indo Belo Horizonte sentido Távola, né? Essa ponte foi desativada. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, passou muito por essa ponte, que é o Viaduto das Almas. Fica lá em Lafayette. Isso é um paliteiro, vamos dizer assim, né? Esse viaduto ele foi desativado justamente por conta do perigo que era. Viaduto das Almas, porque
Isso daí é o que eu sei, tá? Não sei se é o fato, mas que muitas pessoas morreram nessa ponte. E justamente porque, olha, você não tem nenhum sistema de proteção. Uma vez, eu lembro, o caminhão do exército caiu aqui, cara, eu estava até indo para o Juiz de Fora na época, foi um trem absurdo, muito louco. Então, nessa ponte aí aconteceram diversos acidentes. Então, ela foi desativada e construíram uma outra ponte com pista dupla. Esse daqui era pista simples, né? Até mesmo porque na época de inauguração, 1953, nem se imaginava que teria tanta demanda de veículos, né? Então essa ponte aqui é uma curiosidade, é um marco histórico aí para o município. E outra ponte, cara, também é muito interessante, vocês já devem ter visto, o viaduto do Funil, aqui. Viaduto do Funil, quem está vindo de Belo Horizonte sentido Ouro Preto, passa por debaixo dessa ponte. Isso é uma ponte ferroviária, desculpe, é um viaduto ferroviário, altíssimo e feito em sistema aporticado. Isso daqui é um sistema de pórticos. Então aqui é uma visão dele e é muito bonito por sinal. Está aí ele em funcionamento também. Bom, acho que eram essas curiosidades que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Tem da Ponte Rio-Niterói. Cadê ela? Não sei se eu passei. Bom, os migrantes. Aqui. Não. Bom, acho que eu já devo ter passado ela aqui sem querer. Bom, no mais, pessoal, é o que eu queria mostrar para vocês aqui de ponte, né? Aqui, ó, Rio-Niterói, achei. Na verdade, ele mostra mais um histórico construtivo, né, dessa ponte, mas é uma curiosidade mesmo. Aí quem tiver oportunidade, sistema construtivo em viga caixão, quem tiver oportunidade de ver esse sistema, é um sistema muito bonito, por sinal, né? E foi um marco histórico da época. Então percebam que quando a gente fala de pontes em seu aspecto obra de arte, então a gente está se referenciando a isso que vocês acabaram de ver. A gente tem todo o conceito, uma, toda uma história por trás, né? Diferentemente, às vezes, de uma pista de rolamento que tem simplesmente uma função ali de condução do veículo, a ponte, por ser tratada como uma obra de arte, ela tem toda uma demanda, todo um, um histórico envolvido. Então, ela traz benefícios para o município, ela traz aí, como vocês viram lá, né, em Florianópolis, vira aí um marco cultural, de certa forma. Então, ela sai um pouco de construção propriamente dito e cai num conceito artístico. Tanto é que muitas pontes e muitos viadutos são construídos dentro de um aspecto arquitetônico. A ponte estaiada lá em São Paulo, que foi largamente discutido, largamente criticado, porque é uma obra vultuosa, às vezes para atender uma necessidade mínima, vamos dizer assim, né? Uma necessidade local. Mas aquele sistema tornou-se uma referência, né? Uma referência local. Bom, pessoal, dúvidas? Vocês aí, que a gente pode esclarecer, aproveitar esse tempinho. Eu vou mandar esses linkzinhos da apresentação para vocês, tá? Pra vocês poderem baixar. Mas no mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mas acho que no mais o que eu queria mostrar para vocês era isto. Conforme eu falei, é um estudo aí bem... outro ponto importantíssimo. Toda vez que a gente for, quando a gente fala em demanda de carregamento, a gente não está falando simplesmente de
carregamentos básicos, né? A gente tem que levar em consideração todos os carregamentos associados. Um deles aqui, a gente tem um coletor de resíduos, no sentido da própria pista, né? Mas a gente pode ter também associado a essa ponte, sei lá, um oleoduto, um mineroduto, o que quer que seja, né? Então a gente tem que considerar esse carregamento na nossa estrutura, tá? É só a nível de lembrete. E outro aspecto importantíssimo é que o dimensionamento das estruturas, conforme a gente viu aqui, ó, deve levar em consideração o processo construtivo. Então, se eu for dimensionar essa minha estrutura, ela está dimensionada para eu ter um balanço do carregamento à medida que ele vai sendo dimensionado. E isso tem que constar aqui, ó. A gente tem dentro desse conceito de projeto todo o processo construtivo desse sistema estrutural. Não adianta deixar a cargo da pessoa que vai executar identificar, porque isso pode levar a ruim no seu processo. Então, a gente tem aqui ainda uma planta de construção, uma planta de fases, algo do tipo, tá bom? É uma curiosidade também para vocês aí. Bom, pessoal, mais alguma coisa que eu possa aí esclarecer para vocês, aproveitar? Beleza? Rafael, minha parte tá tranquilo, bacana, interessante aí a história das pontes aí, as diversidades que existem aí. É muito bonito ponte. Pô, é bonito. Dá muito trabalho, né, Dá muito dimensionar. trabalho. Eu não Porque sei se eu teria, eu não sei se eu teria competência para dimensionar uma ponte, não. De falar a verdade, simples com você, de verdade. não, mas são muitas variáveis, né? Dentro desse processo, a gente tem muitas outras coisas envolvidas além do dimensionamento. Então, dentro do aspecto aí de pontilhão, que seria algo até 15 metros, 30 talvez, é algo que vocês, assim, tranquilo, dá para arriscar. Agora, quando você tem uma demanda, né, de informações muito maior, aí é legal a gente trabalhar com uma equipe multidisciplinar, até para poder auxiliar em todos os aspectos. Tem um aspecto construtivo, né? Muitas vezes a gente não conhece o processo construtivo, sabe toda a teoria, o desenvolvimento do projeto, mas o processo construtivo manda muito nesse sistema. Então, a experiência no dimensionamento de pontes manda muito, que ela vai estar diretamente associada ao projeto. Bom, pessoal, então é isso. Vamos encerrar aí a nossa aula.